Boa noite, pessoal. Peço desculpas pelo atraso, pelos probleminhas técnicos. Sei que vocês já estão aqui há tempo, né? Que a paz de Jesus se mantenha em nossos corações. Sejam muito bem-vindos à assistência espiritual do SEAC, esta casa que nos acolhe, está preparada com os guias espirituais dela e os nossos anjos de guarda desde cedo para nos acolher. Desde que chegamos aqui, entramos por essa porta, somos recebidos por esses guias em todos os momentos. Então, quando nós pudermos estar concentrados em oração ou pensando no nosso anjo de guarda em Jesus, seremos muito abençoados e muito protegidos. Eu gostaria de convidá-los para o curso da Escola de Aprendizes do Evangelho, que começou agora em agosto, aqui na casa. É um curso presencial, todas as quintas-feiras, das 20h30 às 22h. É um curso bendito, porque ele traz um aumento do autoconhecimento e do nosso aperfeiçoamento. Ele nos ajuda muito, muito, muito. Quem tiver a oportunidade, vale a pena. Para quem tem jovens em casa, adolescentes, tem a mocidade, pré-mocidade, que é para o pessoal de 11 a 14 anos, todos os sábados, das 4 às 5 da tarde. Aí esse já são atividades online, atividades lúdicas, artísticas e que também promove um autoconhecimento da meninada. É com uma jovem maravilhosa que cuida muito bem do pessoal. Vamos então, amigos, novamente nos unindo com o nosso anjo de guarda, o nosso companheiro de todas as horas, agradecendo a ele toda a paz, toda a bênção, toda a ajuda que ele nos dá. E sempre que necessário, vamos pedir a Ele o que precisamos. Vamos agradecer aos guias desta casa que tanto nos acolhem. E vamos nos unindo à nossa Mãe, Nossa Senhora, nossa Mãe espiritual, que nos recebe em seus braços, nos cobre com seu manto de luz e amor, e nos leva a seu Filho querido e nosso Mestre amado Jesus. Junto com Jesus, agradecemos todo o seu amor, todo o seu amparo e pedimos que Ele nos leve a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos a vida, tudo o que somos e temos, e o saudamos coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Amigos, o tema desta noite é reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos itens 1 a 16, na pergunta 222 do Livro dos Espíritos, e num livro chamado Boa Nova, no capítulo 14, que se chama A Lição de Nicodemos. É um trecho da vida de Jesus que eu vou compartilhar com vocês. Talvez vocês já conheçam, né? Mas são tantas coisas, a gente às vezes esquece uma delas. As pregações de Jesus naquela época foram uma verdadeira revolução. Jesus apontava um caminho que não estava nos livros sagrados da época, não estava na Torá, que era a Bíblia dos judeus. Os sacerdotes não queriam sair das suas tradições. É difícil, né? Quando vem uma coisa nova, tão diferente, aceitar a mudança.
eles não aceitavam. Os princípios de Jesus colocavam o amor acima de tudo. E, principalmente, não revidar a agressão com a agressão, o mal com o mal. E havia a lei de Talião, que era muito seguida na época, que é aquela que diz pagar com a mesma moeda, né? Se você receber um tapa, dá um tapa. E Jesus veio dizendo, não. Se você receber um tapa, pode dar outra face. Não vamos responder o mal com o mal. Vamos responder o mal com o bem. Então, esses novos princípios não eram aceitos, porque o pessoal já tinha, os sacerdotes já tinham todas as regras que eles seguiam, as regras antigas, não queriam mudar. Jesus era muito magnânimo com as falhas alheias, mas ele combatia o mal com tanta intensidade, aquilo que ele achava errado, que acabou angariando hostilidade em Jerusalém, em especial, né, que era a principal cidade da Judéia. Era uma cidade muito cosmopolita, grande já para a época, e essas novas ideias de Jesus estavam provocando discussões acaloradas entre todos. Os pobres e humildes apoiavam as novas ideias de Jesus. Os sacerdotes, as pessoas mais ligadas às tradições, os ricos, combatiam as novas ideias. Porém, alguns fariseus, que eram os membros da classe alta, ricos de Israel, seguiam Jesus. Entre eles estava Nicodemos, que morava em Jerusalém e era famoso pela sua bondade e inteligência. Nicodemos, então, procurou Jesus, dizendo que tinha uma pergunta a fazer. Mestre, sabemos que o Senhor é enviado de Deus, porque só sendo assim poderia realizar todas as obras que realiza, né? Todas as curas, tudo aquilo que Jesus estava fazendo sem querer divulgar. Mestre, eu tenho dedicado a minha vida a interpretar a lei de Deus e gostaria de saber o que devo fazer para entrar no reino de Deus. Jesus então respondeu, Nicodemos, não basta interpretar as leis de Deus. Antes de raciocinar sobre os textos, é preciso sentir os textos. Mas, em verdade, eu devo lhe dizer que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. Nicodemos ficou surpreso. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como um velho pode nascer de novo? Por acaso vai entrar de novo na barriga de sua mãe? Jesus olhou para ele e disse, repito que é indispensável o homem nascer e renascer para conhecer a luz do reino de Deus. Como pode ser isso? Repetiu Nicodemos perturbado. Você é professor em Israel, é mestre de religião e não sabe disso? Perguntou Jesus. Se você sente dificuldade em compreender os assuntos da terra, como pode compreender os assuntos do céu que eu tenho para dizer? Nicodemos ficou confundido, se despediu e foi embora. Estavam com Jesus 2 discípulos, André e Tiago. E eles também estavam surpresos com essa frase de Jesus, que não estavam entendendo nada. Jesus então perguntou para eles, por que vocês estão tão espantados? As árvores não renascem depois que são podadas? Em relação ao ser humano, o processo é diferente, mas o espírito é o mesmo. O corpo é uma roupa. O homem é o dono dessa roupa. Toda roupa, depois de um tempo, acaba se rasgando. Mas os seres humanos, que são filhos de Deus, têm possibilidade de obter uma nova roupa. A morte do corpo é uma mudança indispensável,
porque a alma caminha sempre através de outras experiências, até conseguir a luz necessária para entrar no reino de Deus. Essa perfeição é conquistada ao longo de caminhos difíceis, mas todos chegarão lá. André então perguntou: Mestre, já que o corpo é como uma roupa para as almas, por que não somos todos iguais? Eu vejo jovens sadios ao lado de jovens doentes. Por que não são iguais? Jesus então respondeu: cada alma tem dentro de si o inferno ou o céu que construiu na sua consciência. Os que abusaram da riqueza sofrerão as dificuldades da pobreza. As mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Tudo isso está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, né? Os evangelhos que foram escritos, essas passagens, essas frases de Jesus. Ora, Jesus está dizendo: os que abusaram da riqueza terão de sofrer dificuldades da pobreza. As mãos que feriram poderão vir a ser cortadas. Ele não está dizendo, vocês vão nascer. Já diz que o homem vai ter que nascer de novo. Diz que isso pode acontecer. Ou seja, em outras palavras, Jesus está falando que nós vamos ter outras vidas, que é o que chamamos de reencarnação, né? Jesus diz o quê? O caminho é difícil, é longo, precisamos conseguir muita luz para chegar ao reino de Deus. Jesus ainda pergunta para os seus discípulos: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção, né? Da melhoria? Tiago respondeu: a lei de Moisés diz que o homem pagará olho por olho, dente por dente, que é a tal lei de Talião, né? Ele então fala: Tiago, você está agindo como Nicodemos. Você está raciocinando, mas não está sentindo. Ainda não refletiu que o primeiro mandamento de Deus é uma determinação de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como poderá alguém amar a Deus atrapalhando sua obra? Ou seja, fazendo coisas erradas, agindo mal com os outros? Coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só o amor cobre os pecados. Se nós nos prendermos à lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, seremos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que precisa ser assassinado. E isso não é correto. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o algoz e a vítima são irmãos, filhos do mesmo Pai. Basta que os dois, o algoz e a vítima, sintam que são irmãos, que na mesma hora Deus vai afastar deles o sofrimento. Os nossos sentimentos são poderosos. Os nossos sentimentos são mais importantes de tudo. Quando nós temos sentimentos bons, nós cavamos coisas boas. E é isso que Jesus diz, que Deus vai afastar o sofrimento tanto do algoz quanto da vítima, se o algoz também sentir que ele é irmão da vítima, né? Ou seja, é um arrependimento, né? Tiago, então, o discípulo dele, Tiago, ficou surpreso, né? Ficaram surpresos os discípulos com essas novas palavras de Jesus, e ele sugeriu que ele fosse ao templo no dia seguinte para compartilhar essas informações. Mas o mestre disse: isso não é possível. Se um doutor da lei, um professor de religião como Nicodemos,
não ficou aqui nem para eu acabar de explicar a verdade, ele ainda não compreendeu o que eu estava dizendo. Como é que as outras pessoas vão compreender? Se ele que estuda a religião, né, não está compreendendo, isso ainda não é o momento de dizer. André e Tiago ficaram impressionados. Foi praticamente uma conversa particular entre o Jesus e esses dois discípulos. Ela não foi divulgada na Judéia, mas ela foi escrita nos evangelhos pelos apóstolos, né? Mateus, Marcos. Como nós, fazendo análise, vemos que por essas palavras de Jesus, a reencarnação estava proclamada no evangelho de Jesus, né? Em outras palavras, ele não chamou de reencarnação, mas era o que ele estava dizendo. Os judeus acreditavam na ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu e ele ressuscitou Lázaro imediatamente. Agora, a reencarnação é outra coisa. A pessoa já morreu, o corpo acabou, o espírito está vivo e depois pode reviver em outro corpo, não é? Que acreditamos que os judeus tinham fé nisso, porque eles acharam que quando Jesus veio, Jesus poderia ser o profeta Elias, o profeta... qual é o outro profeta? Dois profetas, Elias, que viveu muitos séculos antes de Jesus, ou São João Batista. São João Batista foi contemporâneo de Jesus, batizou Jesus, né? Ele morreu 7 anos antes de Jesus, no ano 27, Jesus morreu no ano 33. Se Jesus fosse o profeta Elias ou o profeta Jeremias, que são da época de Moisés, muitos séculos antes, ele estaria reencarnado, né? Eles chamavam de ressurreição isso, eles estariam reencarnados, né? Então, uma dos momentos em que dá para pensar que eles já acreditavam na reencarnação, assim como os hindus e tantos outros povos, né? A reencarnação existe para nós nos aprimorarmos, evoluirmos, para o nosso espírito ir cada vez mais evoluindo até chegar à purificação e estar entrando no reino de Deus. Queridos amigos, muito obrigada. E agora vamos novamente nos conectar com os nossos anjos de guarda e com Jesus para fazer umas vibrações de amor e paz a todo o nosso planeta, ao nosso Brasil, muita paz, muito progresso e muita luz a todos os dirigentes, a todos os necessitados do corpo e da alma, às crianças, aos idosos, a todos os que sofrem. Vamos vibrar muito pelos nossos lares, por todas as pessoas que lá se encontram. Vamos imaginar Jesus entrando na nossa casa e levando a sua luz da cor do sol, iluminando todos os compartimentos da nossa casa, sala, cozinha, banheiro, os nossos quartos, os nossos leitos e todas as pessoas, os bichinhos de estimação, estão lá iluminados pela luz de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, pelo nosso trabalho, para que tenhamos força e progresso. Vibremos pelos nossos colegas e amigos. Vibremos por alguma pessoa com quem não temos afinidade e vamos então enviar muita luz a ela, muita paz de espírito e muita harmonia. E vamos vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio, a nossa paz e a nossa evolução espiritual.
Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco sempre.